Graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início daqui a pouco ao nosso culto, a nossa transmissão culto em casa para a glória de Deus. E agora nós vamos compartilhar o link e já daremos início em nome de Jesus. Então fique com a gente, compartilhe desde já o link e vamos juntos adorar o nosso Deus. Enquanto isso, o pessoal está chegando, estamos compartilhando o link. Daqui a pouco daremos início ao nosso culto em casa, adoração ao Senhor. E espero que você fique com a gente e possa compartilhar o link também para a glória de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a esta noite, onde nós vamos adorar, bendizer o nome do nosso Deus. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Desde já quero dar boas-vindas a todos vocês que já estão aí conectados com a gente, ligados aí com a gente, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Não consigo visualizar todos, mas eu creio aí fora do seu coração, e desde já eu peço que não envie mensagem no WhatsApp, senão trava aqui o vídeo, e que possamos aí então continuar compartilhando da palavra do Senhor. Creio que tem várias pessoas ainda conectando com a gente: Carlos, pastor Alexandre, Cláudio Eunice, temos o Júnior está com a gente. Deus abençoe, Júnior, sua vida, sua família, em nome de Jesus. E todos os demais que estão se achegando aqui com a gente para adorar o nosso Deus. Estamos vivendo esse momento, foi inesperado. Nós mudamos algumas estratégias. E o objetivo, queridos, dessas estratégias serem mudadas repentinamente, a intenção, a motivação do coração é que nós venhamos a preservar uns aos outros. Esse é o nosso desejo. Confiamos em Deus, confiamos na soberania de Deus, saudável, duradoura, sólida, onde juntos estaremos aí louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Vamos contar com a graça e a misericórdia do Senhor, porque sabemos que nas redes sociais tudo pode acontecer, é ao vivo. Então que o Senhor nos sustente nessa noite. Que o Senhor sustente as conexões, não somente da nossa transmissão, mas de várias outras igrejas, vários irmãos que estão com seus cultos online transmitindo nesse momento, tá? Quero começar orando, agradecendo a Deus por esse tempo e também apresentando aí a vida do Paulo Ricardo, aniversariante de hoje. Que Deus abençoe a vida dele, a vida da sua família, e que os irmãos possam continuar orando uns pelos outros, agradecendo a Deus pelo privilégio do dom da vida. Tivemos vários aniversariantes essa semana, Não vou lembrar de todos, vai ser injusto falar algum, mas o de hoje é o Paulo Ricardo. Que Deus abençoe.
orar, né, pela vida da Letícia, da Elaine, Davi, Célia, ali numa família de Guapiaçu, família do Marcelino também de Guapiaçu, pessoas que foram positivadas com o Covid-19. Então, que nós possamos aí estar orando, colocando, apresentando essas pessoas diante do Senhor. Vamos orar então, meus queridos? Vamos orar, vamos apresentar nossas vidas diante do Senhor, porque é Ele quem cuida de nós e quem está no controle de todas as coisas. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite especial que o Senhor reservou para cada um de nós. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. Cremos que estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido. E assim queremos, ó Deus, render a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite, fale aos nossos corações, que possamos ser edificados mutuamente por meio dessas redes de conexão, mas conectados acima de tudo pelo Espírito Santo de Deus. Nos direcione, nos ajude, nos fortaleça. Somos gratos a cada aniversariante dessa semana, especialmente o dia de hoje, o Paulo Ricardo, que o Senhor venha abençoar cada um deles, derramando as suas copiosas bênçãos. Também clamamos pela vida da Letícia, da sua saúde, pela família da Kátia, da Célia, também da Elaine, Davi, a família do Marcelino ali em Guapiaçu e tantos outros. Clamamos por misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha trazer restauração, trazer cura para os nossos queridos amigos e irmãos, mas também sobre as famílias de Badibacite, de São José do Rio Preto e região. Cuide de cada um, abençoando, trazendo livramento, trazendo cura, trazendo restauração. Várias pessoas passando por um problema profundamente. Os filhos, nos alcance, Pai, continue nos fortalecendo. Abençoa o abatido, console, traga paz, traga esperança, traga o entendimento da Tua vontade. Que os nossos olhos sejam fitos na glória de Deus e sejam voltados, ó Deus, para a segurança que é Jesus Cristo. E assim possamos engrandecer o Teu nome, possamos louvar, bendizer o Teu nome de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém, queridos. Que bênção, né? Podermos estar adorando a Deus. Tem igrejas voltando em algumas cidades onde a fase já está mais controlada. Nós cremos que em breve estaremos retornando também para a glória de Deus. A nossa previsão é para setembro, rumo ao retorno. Vocês têm acompanhado, temos aí ajustado algumas questões da igreja. Estamos otimistas com a pintura da igreja, repaginando a nossa igreja. Estamos também otimistas com a instalação do ar-condicionado, para que assim prossigamos para o alvo. Essa é a mensagem de hoje. Prossigamos para o alvo. É Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A minha esposa está aqui comigo hoje, acho que vocês conhecem, né? A Adriana, né? Bênção demais da minha vida, nossa família, e que Deus nos sustente nessa noite em nome de Jesus. Quero passar a palavra para ela e ela vai nos ajudar com o louvor nesta noite. Olá, irmãos, boa noite. Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui conectados com a gente. É um prazer para nós, né, estarmos juntos louvando e adorando ao Senhor. Então nessa noite eu gostaria de começar cantando Grande é o Senhor e muito digno de ser adorado e exaltado. Assim como diz lá em Salmos 48, diz que grande é o Senhor e Ele é digno. Então nós vamos agora parar por esse momento, né? E entregar agora o nosso louvor ao Senhor. Assim como o pastor já tem dito, não perca o foco. Vamos parar agora esse momento para adorar ao Senhor. Entregue o seu coração agora nas mãos do Senhor e cante, exalte a Ele, porque Ele é digno. Amém?
Santo monte. Ele é a nossa alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Nós louvamos ao Senhor porque Ele é grande e a tua palavra diz que Graças. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém. É Ele que opera em nós. E nós temos que acreditar, confiar nesse Deus, porque a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus, ela é a verdade. Por isso nós cremos que Ele é maior que as nossas lutas, que as nossas aflições, que os dias maus que nós temos passado, e por isso nós confiamos nele. E nós cantamos, quão grande é o meu Deus. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor? Glórias a Deus, louvado seja Deus. Eu quero ouvir a sua voz, hein? Quero ouvir você cantando aí. Você viu que eu reparou aí que eu não canto aqui, porque eu estou na técnica aqui, então eu não canto, né? Deixo para ela essa parte, né? Senão eu vou estragar também, em nome de Jesus. Hoje está bem quente aqui, tem uns mosquitos aqui, atrapalhando aqui, mas vamos em frente com a graça de Deus. É ao vivo e não tem como voltar. É sempre em frente e avançando em nome de Jesus. Então cante, louve e exalte ao Senhor em nome de Jesus. Tá bom? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e a
nosso Senhor. Aleluia. Ele é grande, né? Eu gostaria de cantar mais aqui, mais e mais, né? Mas nós vamos continuar prosseguindo nosso louvor, ainda declarando a grandeza de Deus, onde nós podemos olhar para os céus e contemplar as estrelas, o sol, a lua e saber que nós temos um Deus que cria e sustenta e governa tudo. E Ele tem tudo em suas mãos. Ele não perdeu o controle de nada, não perdeu. Pois nós podemos declarar que não há Deus maior como o nosso Deus. Amém? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Eu até queria ressaltar que eu me lembro desse cântico. Certa vez, em uma quarta-feira, nós, num culto de quarta-feira, celebrando a Deus, acho que foi ano passado, e cultuando e celebrando a Deus, e uma quarta-feira foi muito marcante cantar esse cântico aqui. Acho que a Drica deve lembrar disso, né? Até ela falou para mim depois, indo embora, falou assim: não há Deus maior como o nosso Deus. Aquela quarta-feira foi demais, marcou as nossas vidas, e eu creio que nessa noite nós podemos aí entoar louvores a Deus, e certamente Deus falará conosco poderosamente em nome de Jesus. Você crê? Amém. E não há Deus maior? Não. Então louve de todo o teu coração.
Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez, querido Pai Celestial, em nome de Jesus. Obrigado por cada vida que está conectado com a gente nessa noite, cada família representada. Que as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores sejam derramadas poderosamente sobre cada uma dessas famílias, trazendo cura, restauração, derramando o bálsamo do Teu Espírito. E que assim sejamos fortalecidos, para que assim juntos possamos prosseguir para o alvo, para Cristo, autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, aquilo que Tu queres, aquilo que nós necessitamos ouvir para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Vamos meditar na palavra de Deus essa noite, desde já agradecendo aí a presença de cada um de vocês que está com a gente. Um prazer, um privilégio enorme, né? Enorme. Deus tem feito grandes coisas e nós estamos alegres porque Deus tem cuidado de nós de maneira tão especial. Deixa eu só olhar aqui o que está acontecendo aqui, porque tem um interlúdio aqui que entrou aqui e ao vivo é assim mesmo, né? Ele tem que descobrir o que está acontecendo. E é em espanhol ainda que tá aqui. Estou tentando achar o que é aqui. Achei aqui, ó. Pronto, agora sim. Tem um interlúdio aqui me acompanhando aqui, mas é ao vivo e é assim mesmo, né? E depois eu acredito que a gente possa repetir a música Quão Grande é o Meu Deus, né, amor? Podemos? Né? Repetir essa música Quão Grande é o Meu Deus. Posteriormente a gente coloca novamente aqui em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, agradecer a presença de cada um de vocês e que possamos juntos então meditar na palavra nesta noite. Eu quero que você abra aí em Filipenses capítulo 3. Hoje o tema é prossigamos para o alvo. Prossigamos para o alvo. Abra aí Filipenses capítulo 3, verso 14. Posteriormente, obviamente, você deve fazer a leitura do texto, do todo o capítulo, e assim meditar nas Escrituras. Quero abrir apenas o verso 14, segundo o tema da nossa mensagem dessa noite. Filipenses 3,14. Paulo falando: prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. E hoje o tema para nós é prossigamos para o alvo. Tem algumas coisas interessantes aqui que eu quero abordar com os irmãos nessa noite. Primeiramente, o que eu quero destacar é sobre a vida do apóstolo Paulo, que nas suas cartas, via de regra, ele combatia veementemente os falsos profetas. Ele sempre estava combatendo, orientando a igreja a tomarem cuidado com esse tipo de pessoa, né, que estavam na igreja dizendo e se colocando como os grandes profetas, e que esses profetas em todo o tempo eram aqueles seres espirituais dotados de uma capacidade espiritual que estava acima da média, acima das pessoas, acima da igreja, e eles eram extremamente poderosos para acabar com o sofrimento humano. Essa era a realidade que Paulo sempre combateu, esses falsos profetas. E hoje, no nosso mundo contemporâneo, acredito que não é diferente. O que nós temos visto e vivido por aí são os milagreiros da prosperidade, aqueles que estão aí trocando, barganhando e mercadejando o Evangelho. São milagreiros da prosperidade no sentido de que por uma oferta humilde, por uma oferta humilde de R$1.000, uma oferta humilde de R$5.000, R$10.000, você possa então ser abençoado por um milagre. E isso é o que nós temos visto hoje, esses profetas da fé que são intocáveis, né? Até disse uma mensagem um tempo atrás sobre isso, que nem o WhatsApp dessas pessoas muitas pessoas não têm nenhum contato, não conseguem nem chegar perto, mas eles estão lá se arrogando, se intitulando como os profetas deste mundo, os profetas maiores que estão aí fazendo grandes milagres, mas sempre pedindo grande quantia também de dinheiro. Isso é complicado, porque eu fiquei imaginando e pensando em Cristo Jesus.
Jesus, ele reunia multidões. Reunia multidões. Impressionante que eu nunca, né, você olhando para o Evangelho, olhando para a vida de Jesus, você não via ele passando a sacolinha ou passando os envelopes de 1.000, de 5.000, de 10.000 e fazendo apelo desse tipo de coisa. O que eu via, o que nós vemos nas Escrituras, é Cristo pegando pães e peixes e multiplicando e distribuindo para a multidão, para saciar a fome da multidão. Ou seja, Jesus, ele vai sempre ao oposto desses falsos profetas, e também o apóstolo Paulo sempre combatendo, sempre ensinando a sã doutrina para a glória do Senhor. Obviamente que quando nós falamos sobre essas pessoas que mercadejam, que negociam o Evangelho, que vende a fé, que vende a prosperidade, é interessante que essa prosperidade que eles vendem, basicamente nunca chega, né? Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, e ele frequentou alguma denominação que era quase que de praxe essas questões de ofertas de R$1.000. Só que ele falou assim, interessante que eu estava conversando na mesa com os amigos e a gente sempre quebrado, sempre na lona, sempre devendo e sempre fazendo essa promessa dos R$1.000. Obviamente que fazendo totalmente fora daquilo que Deus estipulou para nós. E é justamente isso que eu quero abordar, porque certamente que olhar para esse pessoal que está mercadejando a fé, negociando, vendendo milagres, se é que pode vender, isso não nos exime, não nos isenta de contribuir na obra do Senhor. Pelo contrário, o que fica claro para nós é que nós devemos ter sabedoria para contribuir na obra de Deus. Nós não podemos contribuir como uma barganha, uma troca. Eu vou ofertar, mas eu quero ganhar 100 vezes mais. Isso quem vai conduzir, quem vai nos abençoar conforme a tua graça é o próprio Deus. O que nós devemos fazer é trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa motivação pela qual eu vou estar então abençoando a obra do Senhor, depositando aos pés do Senhor uma oferta significativa. Então isso tem que ser trabalhado nos nossos corações. Não é porque as pessoas estão aí levianamente negociando a fé, não é por causa disso que nós vamos deixar de contribuir. Agora, o que nós orientamos é o seguinte: contribua com sabedoria, veja onde você está contribuindo, veja se o recurso que você tem contribuído realmente ele tem sido utilizado de uma maneira sábia, ou seja, a mordomia cristã, ela está para nós, para o cristão, como está para a igreja. A mordomia cristã deve estar no nosso contexto, nós devemos saber sobre os investimentos, como tem sido feito. Nós sabemos da nossa igreja, como ela presta relatório. Todos os relatórios estão sendo acumulados para posteriormente serem apresentados às igrejas. A igreja, na verdade, os membros da igreja, aonde que o dinheiro, quanto que tem entrado, quanto se tem utilizado, aonde tem sido investido. Isso é para o reino de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Devemos lembrar que essa carta também tem uma temática interessante do apóstolo Paulo. Quando ele está preso em Roma há mais já de 4 anos, ele recebe uma oferta especial, e essa carta vai em gratidão também aos irmãos de Filipenses, de Filipos, na verdade, da igreja dos Filipenses. Vai essa carta escrevendo, agradecendo pela vida dessa igreja, que envia Epafrodito como uma oferta generosa para o cuidado da vida do apóstolo Paulo enquanto na prisão. O que eu vejo ali é essa igreja abençoando a vida desse pastor, do apóstolo Paulo, de uma maneira tão generosa. Isso é a expressão do amor e do cuidado de Deus. E esse pastor estava aprisionado. Ele estava aprisionado, não tinha como, ele visitar os irmãos dia após dia, mas o que ele poderia fazer era manter contato via essas cartas, era o máximo que ele poderia fazer. Mas a igreja, ela não abandonou o apóstolo Paulo, caminhou junto, enviou a oferta generosa, sem contar que ele já estava com esses 4 anos de prisão, e fora a época que ele passou por Filipos, ele já estava 10 anos sem ver esses irmãos, e eles se lembraram de apóstolo Paulo, preso em Roma, enviaram uma oferta generosa por meio de Epafrodito. Depois você pode ler o texto aí com mais calma, e você vai verificar essas nuances aí do texto, esses acontecimentos. Agora eu quero ressaltar o seguinte: o que difere do apóstolo Paulo perante os vulgos apóstolos de hoje, da atualidade? O que difere? Qual a diferença do apóstolo Paulo, um homem que teve um encontro com Cristo, ali, que caminhou com Cristo, que aprendeu diretamente do Senhor Jesus Cristo, e o que tem a diferença do apóstolo Paulo perante
os intitulados apóstolos hoje da atualidade, os bispos, os profetas, né? O que eu vejo é que as atitudes do apóstolo Paulo vai na contramão desses gurus da fé de hoje em dia. Totalmente ao contrário, totalmente oposto. Por quê? Nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, olha como é interessante. Você olha alguns profetas, alguns gurus da fé de hoje, os apóstolos intitulados de hoje, eles são pessoas inalcançáveis, inalcançáveis em santidade, em bens materiais, são poderosos. Aí você olha para o apóstolo Paulo, Paulo não fazia questão nem da sua cidadania terrena. Ele era judeu, tinha cidadania romana, mas ele não arrogava para si. Ele era circuncidado, era um genuíno judeu que tinha todas as prerrogativas, era um homem estudado, letrado, tinha conhecimento, mas ele não faz nem questão da sua cidadania terrena, ele queria estar mesmo, era pregando o evangelho de Cristo, não interessa onde. Ele se fazia fraco com os fracos, forte com os fortes, ele caminhava onde necessitava para pregar o evangelho. Esse era o seu objetivo, anunciar as boas novas de salvação. Não fazia questão da sua cidadania terrena, pouco importava, porque ele já disse, como nós já lemos aqui, né? Pois para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu quero gastar a minha vida em prol do evangelho, em prol da pregação do reino. Paulo não ficava inventando campanhas e mais campanhas, ele simplesmente pregava o evangelho. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou querendo dizer, desculpa, com relação ao apóstolo Paulo. Não está inventando campanhas e mais campanhas. O seu objetivo, na verdade, era pregar simplesmente o evangelho. Nós sabemos, né, que tem igrejas que só entra e sai, entre anos e sai anos, e são as mesmas coisas, e é impressionante que eu já presenciei algumas coisas onde parece que dá uma queda, né, na frequência, eles têm que inventar alguma coisa. O apóstolo Paulo não inventava, o apóstolo Paulo tinha um norte bem orientado, e é isso que nós vamos abordar um pouco mais à frente. Paulo não arrogava para si o conhecimento, mas ele considera como perda, né? Ele fala, isso aí, tudo que eu tenho é perda, para mim é viver é Cristo. Não importa se eu sei muito, se eu sei pouco, o que importa é que eu pregue Cristo, é que eu esmurre o meu corpo e eu complete a carreira que Ele me deu, que o Senhor me outorgou, que Ele colocou sobre mim para que eu pudesse fazer. Ele não se orgulhava, mas ele tinha que cumprir, era a missão de Deus. Paulo então também não arrogava para si notoriedade, ele não queria aparecer, ele não queria ser aquele que estava em evidência, não, o seu objetivo era Cristo ser conhecido. Agora, se você olhar para os de hoje, os vulgos apóstolos que temos por aí, a sua imagem, se não for vinculada à sua denominação, se não for, as pessoas parece que esquecem que existe Deus e olham para a foto, para a imagem dessas pessoas, como se elas que fossem resolver os seus problemas. Na verdade, o líder que é coerente com o evangelho, ele aponta para Cristo. Ele fala, olha, o caminho é Cristo, né? E conhecereis a verdade vos libertará. O João 14,6, Jesus disse lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa ir até Cristo. Quem vai solucionar os seus problemas é Cristo. Quem vai satisfazer os anseios da sua alma é Cristo. Mas infelizmente muitos apóstolos estão por aí, quando faz a propaganda que eles vão chegar numa cidade, alguma coisa do gênero, é impressionante. Você fica até se sentindo mal, fala assim, quem sou eu, né? Quem sou eu perante um grande homem de Deus que está aparecendo por aí? Parece que nós não somos ninguém, mas na verdade o apóstolo Paulo trabalha totalmente contrário disso, porque ele imita Cristo Jesus, e Cristo Jesus também, ele fazia o que tinha que ser feito com humildade, como nós já estudamos no capítulo 2, que ele não ousou ser igual a Deus, no sentido de ele reservou dos seus poderes para viver aqui, encarnado, ter o sofrimento como nós sofremos, e ir até a morte, e morte de cruz. Que coisa maravilhosa! Esses são os exemplos que nós devemos seguir de uma maneira integral. Paulo mantém uma vida íntegra em seu ministério, e a partir dessa vida íntegra então que nós olhamos para ele, o apóstolo Paulo, porque ele aponta para nós nesse capítulo 3, ele fala, chama a atenção dos irmãos ali de Filipenses o seguinte, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Olha o que o apóstolo Paulo fala, você depois
Leia o texto atentamente. Ele está falando, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. Tomem cuidado, porque tem pessoas que adentram as igrejas e tomam posse de igrejas, né, se intitulam pastores. Né? É interessante que buscar notoriedade. Tem pessoas que já chegam na igreja e a primeira coisa que eles querem é aparecer. João 3,30, importa que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que aparecer é Cristo. É Cristo Jesus. Então cuidado com os cães. Cuidado com essas pessoas maus obreiros, pessoas mal intencionadas que chegam na igreja e querem tomar conta de tudo sem dar o reconhecimento da glória de Deus. E o apóstolo Paulo orienta, cuidado com esse tipo de pessoas. Cuidado, isso existe nos nossos dias hoje, meus amados irmãos. Cuidado, não é porque falam bonito, impostam a voz, tem uma maneira eloquente no falar, tem uma dinâmica para poder falar. Esses vulgos profetas, não é porque eles falam bem que eles devem ser seguidos. Nós devemos seguir essas pessoas que realmente se parecem com Cristo Jesus. O fato é que existem muitas coisas acontecendo por aí em nome de Deus. É isso que acontece, tem muitas coisas acontecendo por aí em nome de Deus. E você precisa verificar isso, você precisa olhar para essas questões com um coração sincero, com a mente, uma boa consciência, olhando para as Escrituras. Olha só, aí vai ter a semana, sei lá, dos milagres, vai ter o sal grosso, vai ter a rosa ungida, e aí tem a revelação do RG. Para que revelação do RG, né? Eu fico impressionado com essas coisas. Revelação do RG, desculpa, mas revelação da placa do carro, isso aí a gente já sabe. Para que revelar RG e placa do carro? Então são coisas malucas acontecendo por aí. E aí você olha no contexto que nós estamos vivendo, por exemplo, de pandemia, as igrejas que ofereciam os milagres também fecharam as portas. Onde eles foram? Por que eles não estão nos hospitais curando as pessoas? Eu já falei, cansei de falar, lá no Hospital de Amor em Barretos, por que eles não estão lá de plantão curando as pessoas? Se eles fossem tão poderosos assim, os hospitais não estariam tão cheios. Meus queridos, existe a soberania de Deus, existe a misericórdia de Deus, existe entender o plano de Deus até mesmo em meio ao sofrimento. Entender que Cristo também sofreu por nós, em nosso lugar, para que pudéssemos conhecer a sua glória, porque Ele foi até as últimas consequências, a morte de cruz por mim e por você. É isso que devemos nos apegar e olhar com sinceridade. Ao contrário dessas barbáries que tem por aí, dessas promessas, de resolver os problemas de finanças e etc., de cura e cobrando por isso, ao invés disso, o apóstolo Paulo ele vai direto ao que interessa de fato. Filipenses 3:1 ele diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se em quem? No Senhor. Não se alegrem nos bens materiais, alegrem-se no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. Esperem no Senhor, independente das circunstâncias. E ele fala assim, interessante: escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo escreve aqui. Escrever-lhes as mesmas coisas não é cansativo para mim, na verdade é uma segurança para cada um de vocês. E o que ele está falando sobre escrever o quê? Sobre escrever justamente aquilo que Jesus deixou, o que Jesus ordenou, o que Jesus ensinou, e não outra coisa mirabolante, como muitos querem ensinar por aí, de maneira simples e objetiva. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos do Evangelho, é isso que nós precisamos. O que ele está dizendo é que eu estou escrevendo para vocês novamente isso, por quê? Porque é importante para vocês. É importante vocês relembrarem o que o Evangelho de fato diz para você. É ele que é a base da sua vida, da sua estrutura. Por exemplo, ele diz em João 14:26, olha o que está escrito em João 14:26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, o que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, que vem do próprio Deus, que guiou os homens a escrever a palavra de Deus, ele diz: lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aí é Jesus, os ensinamentos de Jesus. E o apóstolo Paulo fala: não tem coisa nova aqui.
O que eu tenho para vocês é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho da cruz. O que eu tenho para vocês é que Cristo sofreu em nosso lugar e nós somos os bem-aventurados se sofrermos por amor de Cristo. É isso que ele diz para nós, é lembrar do Evangelho genuíno. Lucas 9, 23, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o Evangelho, não é barganha. Dá R$1.000, vai ganhar uma bênção especial, imposta uma voz, revelações, profecias miraculosas. Nós temos que tomar cuidado com isso, está cheio por aí. O convite são todos os dias. Existem muitas pessoas por aí que estão buscando coisas novas, mistérios, coisas ocultas. Olha, a palavra de Deus já foi revelada, a palavra de Deus já é tudo para nós. E se você olhar para as Escrituras com calma, com tranquilidade, você olha para 2 Timóteo 3,16, olha para 2 Timóteo 3,16, porque toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para redarguir injustiça, e é ela quem vai nos orientar e nos fazer sábio para as tomadas de decisões, para a vivência cristã. Então é a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo não tem coisa nova, o que tem é o Evangelho. Porque as pessoas pensam que a vida cristã é ir na igreja e sentir arrepio, aí na igreja e falar, nossa, que culto maravilhoso, tem que ter o Evangelho, é tudo, é Cristo em vós, a esperança da glória. Deus é o próprio Evangelho. Quando você se esmera em conhecê-lo, em se aprofundar nesse conhecimento, você superabunda em graça e misericórdia todos os dias, e você consegue perceber também o quão miserável o homem é, o quão pequeno nós somos e o quanto Deus é grande, quanto Deus é glorioso, é misericordioso. Eu já falei e repito, se eu olhar dentro do meu coração e falar assim, eu preciso morrer por mim mesmo, eu acho que nem por mim mesmo eu morreria, de tão pecador que eu sou. Nós somos pecadores, então o que nos faz chegar a Deus é o próprio Deus por meio do teu Espírito Santo. É pela graça que sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Então, entendendo tudo isso, que devemos entender que o homem realmente necessita ser moldado segundo a palavra de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está falando da prisão para os irmãos de Filipenses é o que ele tinha ensinado já quando ele foi lá a primeira vez, quando ele foi plantar a igreja. Ele falou, Cristo é tudo, Ele é o Senhor de vossas vidas. Tanto é que na sequência do texto ele fala, faça como eu, sejam imitadores de Cristo, imitem Jesus, imite o Senhor dos Senhores. Não tem outro ensinamento, não tem coisa nova, é Cristo o Senhor. Ele é o caráter ideal, padrão ao qual nós devemos seguir. Não tem invenção de moda, não tem placa A, B, C e D, é Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. E esse é o segredo da maturidade cristã. E aí, ele, a partir então da ressurreição de Cristo, da perspectiva do reino, de entender quem é Deus, de entender quem é Cristo Jesus, que nós não somos desse mundo, somos da glória futura. A partir disso, o que o apóstolo Paulo fala e chama a atenção dos irmãos? Fala, meus irmãos, prossigam para o alvo, pare de ficar olhando para o lado, para a direita e para a esquerda, querendo olhar para trás, olhar as circunstâncias, olhar a dificuldade. Para de olhar a tempestade, olhe para mim, olhe para Cristo, prossigam para o alvo. Fica imaginando, o apóstolo Paulo, ele tinha N motivos para poder desviar o foco do alvo. O camarada estava preso, para começo de conversa, espancado várias vezes, passou fome, nudez, perseguição, e ele vem dizer, prossigam para o alvo. É isso que ele está chamando a nossa atenção, meus irmãos, maturidade. O Evangelho, ele não é stand-up, não é brincadeira, o Evangelho é seriedade. A novidade do Evangelho é Cristo em vós, a esperança da glória todos os dias. A novidade do reino de Deus é as misericórdias do Senhor se renovando a cada manhã. Essa é a novidade do reino. Agora o pessoal vai atrás de tantas coisas, tantas fábulas, tantas filosofias sem fundamento.
Então olhe para Cristo. O apóstolo Paulo nos orienta: prossigam para o alvo, não desanime, mas continuem firmes, pois o nosso chamado à fé de modo elevado não se compara com as coisas deste mundo. Prossigam para o alvo, prossigam olhando para Cristo, porque o nosso chamado, ele é de modo elevado e não se compara com as coisas deste mundo. Não se compara. O que nós temos em Cristo é maravilhoso, é espetacular, é tremendo. Nós precisamos continuar olhando para Cristo. E esse prosseguir demanda dos cristãos o que? Um zelo pela obra de Deus, zelosos pela obra de Deus, zelosos pela igreja, tendo um cuidado especial com as suas atitudes, a maneira como você vive, entre os relacionamentos humanos, seja na empresa, na faculdade, aonde quer que seja, no âmbito da sua casa. Cuide dos seus relacionamentos, das suas atitudes, e tomem cuidado com os maus obreiros, com os cães, pessoas com más intenções, que querem mercadejar a palavra de Deus, que adentram as igrejas com segundas intenções. É nossa obrigação, com maturidade cristã, de observar o que está acontecendo. As pessoas não podem zombar da noiva de Cristo Jesus, da palavra, da igreja do Senhor. Nós temos que ser zelosos pela igreja, maduros, olhar com tranquilidade, com seriedade para o seio da igreja, porque a igreja é aquela que veio para cumprir a missão de Deus, e ela não pode ser mercadejada, não pode ser deturpada. Temos que ser os agentes, como o apóstolo Paulo está orientando: vocês tenham maturidade, prossigam para o alvo. Deixando as coisas para trás ficam, prossigam para o alvo. Deixem as desavenças e prossigam para o alvo. Há algo maior, com excelência, com nobreza, para se continuar avançando. Cuidado, protejam a igreja. Apóstolo, sobretudo, meus queridos, o que é encantador em Paulo é perceber como ensina, embasado em uma vida de humildade. O apóstolo Paulo tem uma humildade. No início da carta ele se iguala, lembra, a Timóteo, falando: nós somos escravos do Senhor. Se iguala. Os apóstolos de hoje, se pode dizer que são apóstolos, eles estão acima da média. Ninguém consegue atingir a sua santidade, a espiritualidade deles. Aí o apóstolo Paulo vem e fala: olha, nós somos escravos do Senhor. E aí no versículo 15, o verso do capítulo 3, ele diz o seguinte: tenhamos a mesma forma de pensar. Por que ele está dizendo isso? Tenhamos a mesma forma de pensar. Nós já olhamos para isso no capítulo 2, que a igreja deve ter a mesma forma de pensar, na unidade do Espírito Santo de Deus, buscando o mesmo propósito, a glória de Deus. Agora o apóstolo Paulo vem e fala: olha, tenhamos a mesma forma de pensar, ou seja, nós somos filhos de Deus e todos nós somos dependentes desse Deus, em grau e medida. Não tem diferença nenhuma, nós estamos iguais perante Deus. Apóstolo Paulo, um homem de Deus, prodígios, milagres, pregações, viagens missionárias. Ele fala: olha, nós somos iguais, nós somos filhos do mesmo Deus. Tenhamos a mesma forma de pensar, porque o nosso objetivo é se parecer com Cristo, é estar em Cristo Jesus. Nós vamos buscar vencer as diferenças no seio da amada igreja, vencer a diferença, pedindo sabedoria para Deus para vencer as diferenças, porque ninguém é igual, cada um vai ter um jeito, um estilo. Se nós colocarmos no papel para cada um, falar assim: olha, que tipo de igreja que você quer? Cada um vai querer um tipo de igreja diferente, mas a obra de Cristo em nós, e ele fala: tenhamos a mesma forma de pensar por meio do Espírito Santo, buscando sabedoria em Deus. Nós vencemos essas questões, porque tem algo sobremodo excelente, muito maior, muito mais acima, que é espalhar a glória de Deus. E a maneira pela qual nós espalhamos a glória de Deus, que o apóstolo Paulo fala, assim Paulo chama a imitação do caráter de Cristo, seguindo a bondade, a amabilidade, amando e perdoando uns aos outros, mantendo a nossa firmeza na pregação do Evangelho. Ele nos chama a andarmos juntos, imitando a Cristo, imitando o caráter de Cristo, na firmeza da pregação do Evangelho, para a glória do nosso Deus. E devemos entender o seguinte, ficar com tranquilidade também e cuidar o nosso coração. Por quê? Porque esses cães, esses maus obreiros que a palavra de Deus retrata, que o apóstolo Paulo orienta, ele diz o seguinte: haverá punição para cada um deles. Esses que estão mercadejando a palavra de Deus, vai haver
punição. Haverá punição. Não passarão impune. E sobretudo, queridos, para aqueles que se mantêm fiéis à palavra de Deus, haverá celebração. Haverá um dia de celebração por aqueles que se mantiverem fiéis ao Deus da vossa salvação. Para aqueles que estão mercadejando a palavra da fé, diz o texto, na continuação, que o fim deles será a perdição. O fim deles será a perdição. Mas aqueles que fazem do exercício da fé o caminho da exaltação da glória de Deus, estes são aqueles que verão a glória de Deus, que o verão face a face. Então, porque ali diz o texto que o nosso corpo carnal será transformado e estaremos com Ele de eternidade em eternidade. Então vale a pena ser fiel a Jesus, fiel à sua palavra, manter o nosso caráter, a imitação a Cristo, porque nós estaremos com Ele de eternidade em eternidade, nós veremos a face do Senhor. Vamos continuar prosseguindo para o alvo. Ele fala: amados irmãos, prossigamos para o alvo, pois naquele glorioso dia haverá sim celebração, a noiva e o noivo nas bodas do Cordeiro, de eternidade em eternidade. Estaremos, a igreja do Senhor Jesus Cristo encontrará com Ele, a noiva e o noivo, na grande celebração. Olha o que diz o texto aqui em Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. É nisso que nós estamos falando. Essa é a maior promessa que Ele nos deu. Por isso que o apóstolo Paulo está falando: olha, cuidado com os cães, com os maus obreiros. São promessas e mais promessas. As pessoas são andarilhos da fé, que chegam na cidade declarando que vão resolver os problemas de todo mundo. Olha, quem resolveu o problema de todo mundo é João 3,16 em Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Jesus o nosso auxílio, é Ele a nossa salvação. Apóstolo que é apóstolo de verdade, é aquele que se humilha, é aquele que se dedica, é aquele que se doa. Então tomem cuidado. O apóstolo Paulo está dizendo isso para eles: cuidado com os cães, com os maus obreiros. Olhe para Cristo, imite a Cristo, espere nele. Não tem barganha, não tem mercado, não tem comércio da fé. Espere nele, porque naquele dia glorioso, os nossos corpos humilhados serão transformados a serem semelhantes ao seu corpo glorioso. É isso que nós estamos dizendo. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Olha, se tiver prosperidade, se tiver riquezas, bens, tudo bem. Se tiver, tudo bem. Mas se não tiver, tudo bem também, porque a nossa maior riqueza está em Cristo Jesus. E a orientação para nós essa semana, ou para a nossa vida, leia o texto, Filipenses capítulo 3, medite nesse texto. Faça a validação desse texto, do que eu estou pregando hoje, do que eu estou ensinando nessa noite por meio do Espírito Santo de Deus. Veja se está correto. Leia Filipenses, tire as suas conclusões. Se pertence ou segue algum líder religioso, outro, avalie a sua mensagem bíblica, avalie a sua vida, a sua postura. Veja se ele tem condições de falar como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Veja se ele tem imitado a Cristo Jesus. Amados, servir a Cristo Jesus é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa nesse mundo. Qualquer outra coisa nesse mundo. Seguir a Cristo Jesus, servir a Ele, é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa neste mundo. Portanto, prossigamos para o alvo. Prossigamos para o alvo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Vamos continuar caminhando, vigiando, olhando para Ele e dependendo dEle, em nome de Jesus, porque Ele é grande. Ele é grande, grandioso és tu, Senhor. Ele é maravilhoso. E nós podemos adorar o Senhor mais uma vez. E assim nós vamos encerrar orando com cada um de vocês mais uma vez, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é gracioso, e nós podemos sim adorá-lo
e bendizê-lo em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu espero que, com certeza, o Espírito Santo tenha falado com você nessa noite, como falou ao meu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Vamos adorar todo o nosso coração.
grande. Glória a Deus. Deus Aleluia. é maravilhoso, Ele é Louvado seja o nome glorioso e nós devemos sempre descansar nele de todo Amém. o nosso coração. Obrigado pela participação de cada um de vocês aqui com a gente. Foi um privilégio. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja muito especial na presença de Jesus. Que realmente o Espírito Santo venha continuar dirigindo os nossos passos à luz da verdade que é o Evangelho. Não vamos nos apegar às coisas que são prometidas por meio de homens, mas sim pela grande promessa que nós temos, que Cristo Jesus, Ele virá buscar a tua igreja. Então prossigamos para o alvo, que é Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai Celestial, mais uma vez na tua presença, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós a Deus entregamos tudo que temos e que somos em tuas mãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o amor de Deus Pai todo glorioso, majestoso, seja com cada um dos teus filhos, que a graça do Senhor Jesus Cristo venha alcançar cada coração, superabundando em graça e misericórdia, e que as consolações do teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós, e que tenhamos uma semana repleta de bênçãos, independente das circunstâncias, possamos cantar: grande é o Senhor é grande e muito digno de ser louvado, de ser adorado, e que teu Espírito Santo nos fortaleça, e que continuamos assim, prosseguindo para o alvo, autor e consumador da nossa fé. De ti, ó Deus, que nós dependemos, e a ti toda a honra, toda a glória, amém, todo o louvor, para todo sempre, amém, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. Prossigamos para o alvo. Amém. Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Deus abençoe e estamos juntos. Juntos Venceremos. Amém. Amém? Um abraço. Boa semana a todos. Deus abençoe.